Boa tarde, gente. O nosso trabalho é sobre o Richard Dawkins. Para quem não sabe, ele foi um etólogo. Etólogo é quem estuda o comportamento animal. Ele também foi um biólogo evolutivo e um famoso escritor britânico. O nosso grupo é composto por mim, Matheus Sudário, pela Mariana Brum e o André Pimenta. Bom, vou começar aqui falando da biografia dele. Clinton Richard Dawkins. Ele nasceu em 1941, no dia 26 de março, na cidade de Nairobi, no Quênia. Isso é um fato que nem eu sabia, muita gente desconhece, que ele na verdade ele é queniano. Mas ele mudou para a Inglaterra aos 8 anos de idade. E ele cresceu em um ambiente cercado por muitos termos científicos, o que influenciou na decisão dele de ser ateu. Ele teve sua criação, apesar de ser cristã, da vertente anglicana, que acredita na Trindade. Ele revogou sua fé, né, depois de muitos estudos, na adolescência ali mesmo. Ele estudava muito a teoria da evolução, aí ele revogou sua fé e se tornou um ateu. Isso é muito importante, porque ele é conhecido pelas obras dele por criticar Deus, a existência de Deus. Falando um pouco mais sobre ele formou-se em zoologia no Balliol College, em Oxford, em 1962. Na época, então, ele tinha aí seus 21 anos. Ele trabalhava ao lado de um dos primeiros pesquisadores de comportamento animal, o Nicholas Tinbergen, né? E graças à orientação dele, ele realizou pesquisas sobre a tomada de decisões dos animais, ou seja, estava ali caminhando para se tornar um etólogo. Ele é autor de vários livros de divulgação científica e ele tem uma característica que é explicar temas muito complexos com uma linguagem mais informal e cheia de metáforas, assim sendo mais didática. Além do Nicholas, que influenciou ele a se tornar um etólogo, ele teve outras inspirações, né, que influenciaram ele a ser quem ele é hoje. Ele se tornou também um biólogo evolutivo por conta do Charles Darwin e também teve inspiração no Carl Sagan, que também é biólogo, mas ele é físico, astrônomo e todo mundo conhece. Então eles serviram de grande inspiração para ele se tornar quem ele é hoje. Dawkins hoje é considerado uma das maiores influências ateístas e um dos grandes pensadores do pensamento ateu dos nossos tempos. Mas, no começo da sua carreira, ele não expressava diretamente essa posição, apesar de tratar de temas muito relacionados com isso, que são a evolução biológica, genética, mas ele se limitava a esses temas em suas primeiras obras, como O Gênio Egoísta, O Relojoeiro Cego, e outras obras que foram lançadas no seu primeiro período. O Gênio Egoísta é de 1976. A primeira obra de Dawkins que vai fazer alguma menção explícita de combate à religião, a criacionismo e a pseudociências vai ser um compilado de ensaios e outros tipos de artigo denominado O Capelão do Diabo, The Devil's Chaplain em inglês. Essa obra, ela teve um impacto moderado, porque era um compilado, então não foi amplamente divulgada como outras obras dele. A obra realmente grande, que embasa todo o pensamento ateísta de Dawkins, que o coloca como liderança militante na luta ateia, é a sua obra que vem em seguida, em 2006,
que é Deus um Delírio. O original é The God's Delusion. E nessa obra, ele vem trazer críticas abertas ao posicionamento criacionista adotado, mas também traz uma crítica aberta a todo tipo de religião, todo tipo de manifestação religiosa, por entender que ela não é compatível com o conhecimento que nós já alcançamos enquanto espécie sobre física, evolução, criação do universo, entre outras coisas. Esta frase, proferida por Dawkins em uma de suas famosas entrevistas, sumariza o seu entendimento do que é o maior malefício na religião. Malefício esse que grande parte dos ateus concordam também com o problema que é a religião, ela faz as pessoas pararem de questionar. Ela impede o questionamento lógico, racional. Por quê? Porque a religião, quando ela não tem mais como responder às perguntas, ela te dá uma resposta simplória, dogmática e que não pode ser questionada. Essas respostas são de coisas banais e simples, de como a vida da Terra surgiu, a até coisas incrivelmente complexas que nem a ciência seria capaz de explicar no momento atual, que é o que acontece quando nós morremos. Mas ao invés de simplesmente se questionar, de simplesmente tentar buscar novos mecanismos, a religião atua pregando um dogma de o que é certo e o que é errado nisso e te dá uma única resposta. Em uma famosa entrevista com o físico teórico Brian Greene, Dawkins se manifestou contrário à possibilidade da existência de um Deus designer, isto é, ele se manifestou contrário à possibilidade de um Deus que simplesmente fez o universo de um jeito, colocou aquelas leis e aí não interferiu mais. Este e outros tipos de concepções de Deus que não estão ligadas, atreladas a uma religião específica nem a práticas, mas simplesmente um Deus como criador, são o que Dawkins considera as práticas deístas. Deísmo como corrente religiosa é bem mais antigo, mas isso poderia ser considerado um neodeísmo. Deus é tudo, Deus é a natureza, Deus é o universo. Dawkins é contrário a essa posição e ele deixa isso bem claro porque ele acha que a própria existência de um Deus invalidaria toda a complexidade que se pode formar a partir da aleatoriedade, do nada. Ele fala, tira a beleza disso. Essa é a posição dele, e isso gera um pouco de controvérsia, um pouco não, bastante controvérsia na comunidade científica. Outras obras importantes do Dawkins acerca do assunto são o Science in the Soul, traduzido para o português como Ciência na Alma, e que reúne cerca de 40 textos do autor e uma série de questões como a importância das evidências empíricas e de críticas quanto à presença de religião nas escolas, da má ciência e de movimentos negacionistas a respeito de mudanças climáticas. O cientista defende ainda o que ele chama de a verdade sagrada da natureza e homenageia as glórias e as complexidades do mundo natural. O segundo livro é o Outgrowing God, A Beginner's Guide, que não tem tradução ainda para o português, mas é uma versão de Deus um Delírio voltado para o público infantil.
Esse livro ele é um guia conciso e provocativo com o propósito de fazer com que as crianças elas pensem a respeito da necessidade ou não de um Deus. Dawkins vê a religião como uma imposição e argumenta que ela é determinada na vida de seus adeptos desde que eles nascem. E a gente pode exemplificar isso com os rituais de batismo no cristianismo, sendo considerado o sacramento que manifesta o sacrifício feito por Cristo nas almas, tornando elas então filhas do seu Deus, e o Beit Milah, que é uma cerimônia religiosa judaica em que ocorre a circuncisão dos recém-nascidos como símbolo entre o seu Deus e o povo de Israel. Quando questionados o motivo das suas crenças, boa parte das pessoas respondem que seguem as religiões das suas famílias e que cresceram com ela, o que indica que a maioria das pessoas não questionam as razões e a fonte da sua fé. Segundo Dawkins, uma religião, seja ela qual for, é a única coisa capaz de fazer com que o ser humano se sujeite, sem questionar, a executar ordens que atentem contra a sua vida, acreditando ser esse o desejo manifesto de um Deus. E aqui temos mais uma frase do Richard Dawkins, que fala: somos todos ateus em relação a todos os outros deuses que a humanidade já acreditou. Algum de nós só vão um Deus além. Sintetizando a apresentação do trabalho, Dawkins é uma figura bastante controversa, tanto no meio científico quanto para líderes religiosos. Ele é uma pessoa que procura um embate, ele procura meios de se confrontar às ideias. Isso tem os seus méritos, mas também tem seus problemas, pois assim ele gera atrito desnecessário para algumas causas, pelo menos é o que pode se entender do que acham alguns outros ateus famosos até. Mesmo sendo essa figura controversa, no que reside o pensamento de Dawkins é a sua intrínseca relação com a biologia evolutiva. Qualquer biólogo que estude a fundo a evolução e seus mecanismos, é complicado para ele pensar na possibilidade de que isso foi feito para ser assim, foi desenhado para ser assim, porque são coisas tão complexas que vêm do absoluto nada, que quando você vai entendendo a beleza delas, e isso é uma coisa que ele cita nos seus vídeos, quando você entende a beleza delas, você não consegue colocar isso na mente de um criador. Então, para finalizar, esse é o ponto que eu gostaria de retomar, de que Dawkins não acredita em nenhuma manifestação de uma forma de Deus e propõe um ateísmo militante, um ateísmo engajado, para que se converta, ou pelo menos liberte, segundo ele pensaria, as pessoas do mal que a religião impõe, que é a falta de pensamento crítico. Mas ele é, mais do que tudo, um produto do seu meio. O meio biológico, o meio evolucionista, ele te impele a pensar como uma pessoa que não consegue acreditar num Deus, numa obra divina. Porque a evolução, ela é o resultado de sucessivos erros, sucessivas mutações que não eram para acontecer, mas aconteceram e criaram toda essa maravilha que a gente vê aí, todos esses bichos, plantas e tudo mais. E é isso o grande ponto do trabalho de Dawkins com a religião e como ele prega o ateísmo militante. Essas são as nossas referências e muito obrigada!